Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica, partindo então do livro do Êxodo, capítulo 33. Deus ele fala das suas promessas, ele fala do seu agir, porém ele diz que não acompanharia aquele povo mais, pois aquele povo era rebelde. Aquele povo não estava de acordo com a sua vontade, era um povo muito teimoso para o Senhor os acompanhar. No versículo 4, ele ratifica isso dizendo: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deus foi categórico em que, se permanecesse no meio daquele povo, certamente o próprio Deus os consumiria, nem chegariam à terra prometida. Mas a presença de Deus era muito importante. Se Deus não permanecesse com o povo perderia a sua característica principal, pois era o povo de Deus. Versículo 11, o texto vai dizer que o Senhor falava a Moisés face a face. E nesse diálogo com Deus, na sua tenda, fora do acampamento, a tenda de Moisés era distante para que ele tivesse esse encontro com Deus. Moisés fala acerca da sua chamada, que o Senhor o havia chamado, o Senhor o havia levantado para conduzir aquele povo até a terra prometida, e que a presença do Senhor era extremamente importante, que se Deus não fosse com aquele povo, que o Senhor não os tirasse da onde eles estavam. Ou seja, Moisés sabia da importância de ter Deus junto com eles durante toda a caminhada. E que essa presença era de fato a diferença, e os outros povos, quando vissem o povo de Israel, certamente eles saberiam que Deus estava com aquele povo era de fato diferente. E na continuidade do texto, nós vamos ver que Moisés, de fato, era alguém que tinha um relacionamento mais íntimo com Deus. Moisés não só quis ouvir a voz de Deus falando com ele naquela nuvem, Moisés quis ver a glória do Senhor. No versículo 18 do capítulo 33, Moisés faz esse pedido, que queria ver a glória do Senhor, e Deus responde para Moisés que mostraria da sua bondade, mas que Moisés não poderia ver a sua face, pois ele certamente morreria. E aí nós temos aquele texto bastante conhecido, em que Moisés fica na fenda da rocha, na rocha cortada ao meio, e Deus diz que quando tirasse a mão, Moisés veria o Senhor pelas costas, porque não poderia ver a sua face. Moisés teve um encontro ainda maior com Deus, de maneira que ele nunca tinha visto antes. No capítulo 34, Deus dá ordem para Moisés fazer 2 tábuas de madeira como aquelas que ele havia quebrado quando o povo estava adorando o bezerro de ouro. E Moisés faz essas tábuas e vai ter um encontro com o Senhor novamente. E mais uma vez Moisés ratifica aquele pedido, dizendo que o Senhor pudesse ir com eles, porque eles não poderiam estar só. Então Deus expressa toda a sua justiça e disse que ele não absolveria o culpado. Aquele que pecasse certamente teria que morrer. Deus, ele explica para Moisés, ele mostra para Moisés em poucas palavras que ele até poderia estar com aquele povo, mas que a sua justiça seria correta no meio daquele povo rebelde e obstinado de coração. Então, para que o Senhor, obviamente, pudesse estar com o povo, Deus refaz aquelas ordens que ele havia feito anteriormente, falando acerca dos deuses, falando acerca das alianças, do perigo de se unir com aquele povo na circunvizinhança de Israel. Então, para que o Senhor permanecesse com o povo deveria seguir toda a sua lei. Irmãos, Deus, ele não muda. Os seus decretos, as suas vontades são reais. A lei de Deus, ela deve ser resguardada, ela deve ser protegida ao máximo. A continuidade do texto, então, mostra que, passados 40 dias, Moisés desce do monte, porém o seu rosto brilhava, e Moisés tinha que cobrir o seu rosto para falar com o povo, mas o povo tinha contemplado aquele fenômeno, aquele algo que de fato eles nunca haviam visto antes.
Porém, quando Moisés ia falar com o Senhor, ele tirava a sua venda, mas ao tratar com o povo das diretrizes de Deus, ele cobria o seu rosto, tamanha era a glória do Senhor sobre a sua vida. Então, continuando agora, capítulo 35 do livro do Êxodo, o texto se inicia falando acerca do sábado. E nós já tratamos que o sábado é importantíssimo para a aliança de Deus. A aliança com o povo de Israel. O sábado faz parte da aliança. O povo de Israel deveria cumprir de maneira categórica. A continuidade do texto nos fala acerca das ofertas para o tabernáculo. E aí há dois pontos bastante interessantes que a gente sempre gosta de tratar quando o assunto é contribuição para a obra do Senhor. Versículo 21 diz: aqueles que o Senhor moveu o coração. Porém, versículo 22 diz que aqueles que se predispuseram a fazer. Os que tinham o coração disposto a contribuir. Então nós vemos que, de fato, Deus move os nossos corações quando há o real motivo de contribuir com a obra. E o texto vai dizer que as ofertas eram de ouro, prata, bronze, pedras, linhos, tudo que era necessário para a construção do tabernáculo. O povo contribuiu para que a obra fosse feita. Porém, há uma característica bastante interessante aqui. O primeiro delas é acerca das mulheres. O texto vai dizer que os trabalhos feitos com os tecidos de linho fino eram as mulheres que realizavam. E o segundo ponto é acerca de Bezalel e Aholiabe, os dois homens do capítulo 31 que Deus havia dado sabedoria para trabalhar em todo o material necessário para o templo. O texto vai dizer no versículo 34 que Deus os capacitou para ensinar aos outros as suas aptidões. Olha que maravilha! Deus não só levantou seus servos para trabalhar, mas deu a eles a capacitação para que se estendesse o trabalho. Isso nos mostra aquilo que já ratifiquei algumas vezes em alguns vídeos, que a união, o propósito bem estabelecido faz toda a diferença na nossa caminhada e também na nossa adoração a Deus. Deus quer que sejamos fiéis a Ele e que juntos possamos adorá-lo a todo instante. A nossa leitura do dia de hoje se encerra em Salmos de número 11. Eu quero pegar apenas um versículo aqui que é para ratificar tudo aquilo que nós já falamos acerca da vontade do Senhor, acerca da sua lei e também da sua justiça. O verso 7 diz que o Senhor é justo e Ele ama a justiça. E finaliza que os íntegros verão a sua face. Nunca se esqueça que Deus ele quer se revelar a nós. Deus quer mostrar a nós a sua grandeza e a sua bondade. Por isso, permaneça firme neste propósito. Continue suas leituras, faça as suas orações e certamente Deus se manifestará. Que Deus te abençoe.